Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe como nós queremos nesse momento refletir na santa palavra desse nosso Deus. Amém. Estimados irmãos e irmãs, amigos e amigas que também nos acompanham pela internet. Certo homem que tirava o seu sustento da agricultura, sempre escolhia a melhor semente para plantar. E em consequência disso, ele sempre tinha boas colheitas. E assim aconteceu por vários anos seguidos. Porém, com o passar do tempo, ele começou a notar que a sua plantação estava estragando. Que apesar de usar a melhor semente para plantar, ele não colhia mais o que esperava. E ele então começou a investigar o que estava acontecendo. Até que um dia, ele descobriu que um dos seus vizinhos, levado pela inveja, mandava os seus empregados até o depósito dele para misturar a sua semente com outra de qualidade inferior, a fim de causar prejuízo para ele. Ali estava o problema. Aquilo era obra de alguém invejoso. No caso, o próprio vizinho, que não conseguia ficar feliz porque o outro tinha boa colheita. Aí teve que dar um jeito de estragar isso, de atrapalhar isso. Aliás, esse é um problema, né, gente, na vida. Muitas pessoas não conseguem ver os outros felizes. Aí elas fazem de tudo para atrapalhar a felicidade do outro. Infelizmente. Levados pela inveja de que a pessoa está feliz, está bem. Não, isso não está legal, vou atrapalhar um pouco desse negócio aí. Infelizmente. Jesus contou a história, a parábola do joio, para manter a igreja atenta à verdadeira palavra de Deus, para que a gente não fique dando ouvidos para qualquer palavra, dando ouvidos para qualquer ensino que a gente ouve por aí, mas que a gente fique atento à palavra verdadeira, e que nós também ajudemos na missão de semeá-la a todas as pessoas. O diabo é malandro, o diabo é bicho ruim, e ele usa todas as suas forças para enganar, pois ele não deseja ver a igreja feliz. O diabo não quer ver a igreja crescendo, se mantendo. Por isso então, ele busca confundir, desviar o foco da vida e da fé dos cristãos. O diabo está sempre tentando lançar sobre nós uma semente ruim, para nos desviar, para fazer tu e eu perdermos o foco, a direção, o caminho certo. No texto do Evangelho,
De acordo com a própria explicação de Jesus, o mundo se assemelha a um grande campo. E nesse campo, Jesus semeia a boa semente da palavra de Deus. E essa semente, ela não é semeada em vão, mas ela produz. Ela produz filhos e filhas de Deus. Ela produz cristãos que formam então a igreja de Cristo. Jesus compara o reino do céu a um homem que plantou boa semente no seu campo. Aquele trigo era bom, era limpo. Mas enquanto os homens dormiam, o inimigo semeou o joio, a semente ruim, no meio do trigo. A palavra colheita aqui no texto é uma figura para representar o juízo final. O dia em que Jesus voltará para julgar a todos. Até esse dia chegar, Deus permite que neste mundo os fiéis e os infiéis vivam lado a lado. Tanto que, gente, fica muito difícil diferenciar um do outro. Quem de fato é fiel a Deus e quem não é, quem não está nem aí para Deus. Mas no final, no dia do juízo, os infiéis serão separados e condenados, lançados no fogo. Como era feito com o joio, era colhido, enrolado e jogado no fogo. E assim será com os infiéis, também serão lançados no inferno. E os que permanecerem fiéis serão reunidos, trazidos à presença de Deus no seu reino celestial. Certa vez, perguntei para uma pessoa por que fazia tanto tempo que ela não participava mais dos cultos e da Santa Ceia. E a resposta que ela me deu foi o seguinte: pastor, eu não vou mais aos cultos porque lá na igreja tem muita gente falsa. Tem muita gente falsa. É claro que isso que essa pessoa disse era uma desculpa. Uma desculpa que ela usou para não participar mais ativamente da igreja. Mas eu quero deixar um pouquinho de lado essa questão da desculpa e pensar um pouquinho mais nessa questão. Em primeiro lugar, gente, é importante lembrar que a igreja é formada de pecadores. Na igreja não tem santos, não tem pessoas perfeitas. Ela tem pessoas, e pessoas erram. Pessoas falham, pessoas têm limitações. Mas por outro lado, nós também não podemos usar isso como desculpa para insistir em certos erros. Deus quer, gente, por meio da sua palavra, nos orientar, corrigir
aconselhar, para que vivamos uma vida fiel, uma vida exemplar. Por isso, os cristãos devem evitar a fofoca, o ódio, a mágoa, a inveja, as brigas, para que não sirvam de mau testemunho para quem é fraco, ou para quem é novo na fé. A pessoa que chegou há pouco tempo na igreja, que chegou há pouco tempo na família de Deus. Satanás não quer que a semente do Evangelho brote, cresça, produza. Como disse Jesus lá na semana passada, na parábola do semeador, né? Produza a 100, a 60 e a 30 por um. O diabo não quer isso. Por isso o diabo ele usa de maldade, de esperteza, e semeia na lavoura do mundo e da igreja a semente do inso, do joio, com a finalidade de destruir o trigo o quanto mais possível. O negócio do diabo é incomodar, é atrapalhar a igreja, os cristãos, para desviar. Deus tem um propósito para querer que os fiéis e os ímpios, os infiéis, vivam lado a lado. Ele quer que todos tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho. De ouvir o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho da salvação será anunciado até o fim. Até o fim do mundo. Por isso, minha gente, é preciso continuar a semear a palavra de Deus no coração de todos, mesmo que muitos a rejeitem. Eu não quero saber dessa palavra. A tua e a minha missão é semear essa palavra para as pessoas, mesmo que elas rejeitem. E nós sabemos que isso infelizmente acontece, até dentro da família, não é verdade? Quantas pessoas da nossa família que não querem saber da palavra de Deus, que não querem saber das coisas da fé, não? Por isso basta ao cristão ser a boa semente, que germine, cresça, frutifique. Por isso qualquer tarefa para tentar separar o joio do trigo será uma infeliz tarefa. Aliás, é muito difícil identificar quem é trigo e quem é joio. Há tantas pessoas no mundo que fazem coisas boas, não fazem o mal, ajudam os outros, mas não têm a fé verdadeira, não têm a fé salvadora, são joio. Aliás, até mesmo dentro da igreja é difícil fazer essa distinção. Até porque, mesmo dentro da igreja, há quem seja joio. Parece cristão, mas não é. Parece ter fé, mas não tem. Assim como no campo havia trigo e joio,
Do mesmo modo, a igreja pode conter cristãos e não cristãos. Na igreja podem estar presentes cristãos apenas de nome, mas não de coração. Cristãos apenas de aparência, mas não de fato, não de verdade. A parábola do joio demonstra que um dos aspectos do reino de Deus é o juízo, e que esse juízo está reservado à autoridade divina. É Deus quem vai julgar, não somos nós. Esse juízo não tem critério humano. Quem já lidou com trigo aí, sabe que o joio é uma planta que se confunde com o trigo. É muito parecido, crescendo juntamente com ele, e só se diferencia no momento da colheita, quando então o trigo revela o seu verdadeiro valor, produzindo cereal que é comestível. Até então, o joio é poupado por causa do trigo. O joio é poupado por causa do trigo. O mundo só não acabou ainda por causa dos cristãos. São os cristãos que sustentam o mundo. E Deus também quer que aquele que é joio, que não crê, que não é fiel, se arrependa e creia. Chegue ao conhecimento da salvação através de Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, Jesus está deixando claro que os cristãos vivendo no mundo são a boa semente, semeada para produzir bons frutos, frutos que o diferenciem do joio. Os cristãos, como Jesus deixa claro, não são do mundo, mas ainda estão no mundo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Mas estamos no mundo. E nesse mundo, gente, nós temos a missão de ser o trigo que faça a diferença e alcance o coração de muitas pessoas com a palavra da salvação que aponta para Jesus. Eu e tu estamos aí para ser trigo e apontar para Jesus. E isso nós podemos fazer, sabe onde? Lá no nosso trabalho, lá no nosso negócio, usando a honestidade, a sinceridade e a transparência, sendo exemplo, para que as pessoas olhem para nós e digam: pô, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, é sincero, é honesto, é transparente. Vivemos tempos conturbados, dias em que surgem a todo instante dúvidas. Por exemplo, vale a pena ser honesto? Vale a pena ser fiel? Não seria melhor fazer como muitos fazem?
são corruptos, são malandros e se dão bem. Olha o fulano lá de um baita de um sem vergonha, e o cara se dá bem. Eu vou para a mesma. Será? Não, né? Deus quer que nós sejamos boa semente. Sejamos o trigo. O joio causa tristeza, desânimo, nos deixa abatidos. Mas no nosso coração foi semeada a boa semente. Nós cristãos somos as boas sementes. E nós somos abençoados com a orientação de Deus. Deus nos orientando, Deus nos guiando, Deus dirigindo a nossa vida pela sua palavra. Por isso a nós não cabe julgar quem é trigo, quem é joio, mas antes nos importa semear, viver a vida e a fé cristã, fazer a nossa parte. Se os outros não fazem, problema é deles. Nós cristãos vamos fazer a nossa parte, e o resto nós vamos deixar para Deus. Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Deus conhece o coração das pessoas. Deus sabe. Deixemos para Ele isto. Por isso, meus irmãos e irmãs, que Deus nos dê ânimo, força, coragem, para sempre testemunharmos o amor dele a todas as pessoas, para que lá no dia do juízo, muitos estejam entre aqueles do qual fala o último versículo da parábola. Olha só que bonito. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Brilhará na eternidade. Brilhará na casa eterna do nosso Deus. Amém.